Então hoje eu acho importante a gente discutir uma questão que é a questão da morte, que é um tema que ao mesmo tempo nos atrai, nos repele, e é algo que principalmente é um tabu. Ninguém vai na mesa de jantar, de repente chegar e falar assim, bom, agora o assunto de hoje, depois dos pratos todos feitos, é discutir, vamos falar sobre a morte. Mesmo porque não há muito espaço na nossa sociedade para discutir essa questão. Então a morte, para mim, é um dos assuntos mais tabus da nossa sociedade. Então, se não há espaço, muitas vezes, em casa, para a gente trabalhar essa questão da morte, que as pessoas têm medo, que muitas vezes a morte, falando sobre a morte, você atrai a morte, a gente vive numa sociedade também supersticiosa. Então, acho que a sala de aula é o momento da gente discutir, da gente trazer, desenvolver conflitos, medos, anseios, e falar disso é pensar sobre isso. Então é conceitualizar, é parar um momento e ser amigo do pensamento, ser amigo dessa discussão e tentar compreender como é que esse pensamento nos leva ao conceito de morte. O que é morte? É o fim de tudo? Há uma alma, há uma metafísica, há uma transcendência, há aquilo que é sobrenatural. Então tudo isso é interessante a gente discutir hoje. E aí, qual que é a minha proposta? A gente começar falando, por exemplo, de um poeta. Um poeta que teve um problema de tuberculose. E ter tuberculose durante muito tempo, principalmente no século XIX, era ter assinado o seu próprio atestado de óbito. A tuberculose hoje ainda é uma das doenças que mais mata no nosso país. Embora haja o tratamento dado pelo SUS, por exemplo, é um tratamento muito demorado, as pessoas não têm paciência, o tratamento é gratuito. E aí, de repente, se cuida 1, 2 meses, aí vai melhorando, um tratamento que dura meses, aí abandona o tratamento, quando retorna já não tem mais condições. Então é algo extremamente atual. E lidar com a tuberculose, com a doença, né, porque a doença nos leva mais próximo a essa ideia da morte. E o Manuel Bandeira é justamente esse rapaz que adquiriu a tuberculose e escreveu muito sobre isso, porque era uma realidade latente na vida dele. Então ele nos convida também a fazer o quê? A pensar sobre isso. O poema se chama justamente Preparação para a Morte. Então ele nos ensina de uma maneira ou de outra, nos preparar para esse momento, que querendo ou não, faz parte da vida. Né? A vida ela tem o início, ela tem o fim. Esse poema, Preparação para a Morte, ele é muito interessante. E aí eu vou ler agora para vocês. Queria que vocês pensassem em todos os elementos que o Manuel Bandeira traz para falar sobre a vida. Então diz assim: a vida é um milagre. Cada flor com a sua forma, a sua cor, o seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro com a sua plumagem, o seu voo, o seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. O tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é um milagre. Tudo menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. Então a gente tem que pensar um pouco. Esse Manuel Bandeira deve estar muito maluco. Porque onde já se viu ele bem dizer a morte, sendo que o poema todo canta os milagres. E todo milagre é relativo à vida, exceto a morte. Então como entender? Ou o Manuel Bandeira estava maluco aqui, ou então quem digitou esse poema digitou errado. O ideal seria maldita a morte, que é o fim de todos os milagres. Como é que ele consegue bem dizer a morte num poema que é todo um poema que glorifica a vida? Então é a partir daí que a gente vai pensar. Né? Por que a morte ela é bendita? E aí, pensando nisso, eu trago então um filósofo antigo, o Epicuro, que vai nos dizer que a morte não é nada para nós. Em que medida? Então, primeiro nós vamos entender o poema do Bandeira e depois a gente vai entender como é que a filosofia pode nos esclarecer tudo isso. Se a vida fosse eterna, se nós durássemos para sempre, atemporalmente, nós não teríamos a exigência, o desespero, a vontade de viver enlouquecidamente que a gente tem. A gente tem essa necessidade, a gente tem essa urgência, simplesmente porque a vida ela é finita, porque ela acaba. Se ela durasse para sempre, eu não conseguisse dar essa aula hoje, eu daria um outro dia, no próximo quadrimestre, etc. No entanto, a vida acaba. Ela é finita. Logo, bendita seja a morte, que é o fim de todos os milagres.
Justamente por quê? Porque se a vida fosse finita, nós não teríamos a necessidade, o desejo, a urgência que nós temos aqui. Por isso eu quero hoje, eu quero agora, eu quero urgentemente. Então a gente tem essa necessidade. Justamente por quê? Porque a vida ela não dura para sempre. E aí vem a questão, medo ou não da morte? Felicidade ou infelicidade? Como eu posso ser feliz nessa vida efêmera se eu sei que ela acaba? E aí muitas vezes nós estragamos a nossa vida com medo daquilo que virá. Então, o Epicuro ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai desmistificar essa ideia do medo da morte, da felicidade, da infelicidade. Então, ele vai desenvolver principalmente um método que é o seguinte, em que ele afirma que o objetivo da vida é a felicidade. Só que quando a gente fala em epicurismo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça, a libertinagem, o prazer sexual, essa coisa louca, carnal, e não é necessariamente nesse sentido, mas sim na busca da felicidade ampla. Então ele diz o quê? Que o objetivo da vida é a felicidade. No entanto, nós somos infelizes porque a gente tem medo da morte. Se a gente for pensar que a morte é justamente o fim de tudo e nós não temos consciência, que a partir do momento que a gente morre a gente para de sentir, logo a gente não tem que ter medo da morte, porque a gente não vai sofrer, porque a composição do nosso corpo, porque na verdade ele é um motor extremamente difícil, né? Mas é mais ou menos assim, nosso corpo é feito por átomos que se desligam, que param de funcionar, que se desintegram, é a palavra que ele usa. Ele se desintegra no momento da nossa morte, então a gente perde a consciência. E aí a gente não sente dor, logo a gente não tem consciência da morte, então a gente não tem que ter medo. Então é assim, o objetivo da vida é a felicidade. A nossa infelicidade é causada por medos. E qual que seria o nosso maior medo? A morte. Mas se a gente pode superar o medo da morte, a gente pode ser feliz. Então essa é uma ideia, tá bom? Ou então assim, a morte é o fim das sensações. Lembra que se desintegra? Logo, a morte não pode ser fisicamente dolorosa. Então a gente não tem que ter medo. Não tem que ter medo de dor, não tem medo da morte. Logo, a gente consegue ser feliz se a gente não tem medo. Ou então, uma outra possibilidade. A morte é o fim da consciência. Então não pode ser emocionalmente dolorosa. Porque a gente perde consciência, então não tem. É como um sono. Né? Se a gente for imaginar a morte como um grande sono, quando a gente está bem cansado, a gente dá aquele sono, a gente vai e depois a gente volta, quer dizer, a gente não sente. Então, muitas vezes a morte também pode ser entendida dessa maneira. A morte é o fim da consciência, então não pode ser emocionalmente dolorosa. Se ela não é dolorosa, não tem dor, a gente não tem nada a temer, logo a gente pode ser feliz porque a gente não tem vida. Tadã! É só isso que eu pensei.